Acho que agora deu certo. Agora sim. Natilina! Deixa eu fazer a minha rinha de biblioteca aqui pra ficar bonito. Ah, sim. Faz aquela Juscelino, por que a média do gente tá vestido jornalista. da mesma cor, mano? Por que a gente tá vestido da mesma cor? E o detalhe importante é que a gente Juscelino. não combinou, né? É a parte mais Não. importante disso tudo. É. Mas sabe o bagulho que eu me dei conta agora? É a cor do banner da sua live. É sim, é tudo verdinho. É o inconsciente coletivo agindo e tal. É sim, é sim. Eu quase não tenho nada verde, eu quase não uso verde, hoje eu botei verde. Porque é isso. Tá joia. Mano, mas tá dando certo. Ó, Não, eu tava tem um reclamando, gato. não sei se você tava vendo. Ah, mais um gato. Aqui tem 3 cachorros e um gato. Eu não sei se você viu que eu tava reclamando antes, porque literalmente eu acabei de abrir o aplicativo depois de atualizar. Ah, que delícia. E aí ele mudou o layout dos botões, mudou o layout da tela. Aí eu fiquei assim, meu, não tem um cara pra falar assim, ó, pô, não é legal a gente manter as coisas mais ou menos no mesmo lugar e com a mesma cara? Ou, no mínimo, fazer um negócio que, assim, eu considero boa educação, além de boa prática, chama-se Release Notes. Porque no Release Sim, Notes você vai lá e diz, eu mudei isso, eu mudei isso, eu mudei isso. Gente, a Bia é maravilhosa demais também, tá mandando comentário. foi Bia, prazer. Você... A Bia, ela faz a minha orientação profissional. A Bia, assim, tipo, meu, orgulho. Uau. É. Ah, depois a gente troca umas figurinhas, Bia. Sim, troque figurinhas com a Bia, porque, olha... mas é isso, os caras não fazem nem release, além de mudar as coisas de lugar, que é o que eu brigo todos os dias lá para que não mudem. Não solta release notes, gente. Olha, é um pouco difícil a coisa. Tá, mas antes do pessoal, antes de você falar de como é seu dia a dia sofrido na gestão de projetos e tal, Sim. conta um pouquinho pro pessoal quem você é, qual é a sua formação e como é que você chegou até aqui. Tá. Eu sou bacharel em biblioteconomia pela UFMG. Eu fiz um mestrado em ciência da informação e aí a minha área de concentração era informação para negócios. Eu queria ter virado restauradora. Eu ia restaurar livro, né? Eu fui aceita em 3 universidades dos Estados Unidos, só que eu não consegui bolsa. Então eu não fui. Imediatamente eu fiz o quê? O que qualquer bom gerente de projeto faz. Eu adotei o plano B. E aí eu comecei a trabalhar. É importante, né? Pelo amor de Deus. E assim, mais importante do que isso, o plano B é você, tá? Não tem plano B assim externo. Ou você sabe o que você está fazendo dentro das suas ferramentinhas ali. Se você não tem ferramentinha, você desenvolve, mas o plano B é você. Então, ó, dica da tia. Eu acabei... Vamos anotar, vamos fazer um... Vamos fazer dica da tia. Vou fazer um post, dicas da tia Nath na live, assim. Isso. Então, assim, eu já tinha trabalhado com a iniciação científica em informação para negócios, né? Legal. E já era... então, e o foco já era fontes de informação públicas e gratuitas como fonte de informação para negócios. A minha dissertação do mestrado foi sobre agências de notícias enquanto fontes de informação para negócios. Públicas, gratuitas, que é só saber usar. Então eu analisei 5 agências de notícias maiores. Não, pode terminar, eu já concluo. Tá. Eu analisei 5 agências de notícias maiores, da época que eu defendi em 2001. Tá. E sobre um ponto de vista de qualidade da informação. Tá? Então eu peguei 5 características ali de precisão, de completude, assim, você pega, literalmente, eu fiz um teste que era pegar a mesma notícia nas 5 agências e olhar o que tinha de divergência. Cara, que legal. Às vezes tinha umas coisas assim, perfeitamente iguais, às vezes tinha coisas completamente diferentes. E eu optei por pegar assim, porque como eles compram muito conteúdo de Reuters, de agência internacional aí que a gente está acostumado a ver, eu estava pegando principalmente o que era produzido aqui. Porque as compradas sempre estavam todas iguais, né? Comprou, o cara simplesmente reproduz. Então eu trabalhei com isso e eu comecei a trabalhar profissionalmente em planejamento.
né? Então, eu comecei a trabalhar em 99, né? Lógico, aí a gente fala, com carteira em 99. Eu tive a carreira estatal mais curta do universo, foram 4 dias antes da privatização do sistema Telebrás. Uau, ok. Eu peguei justo assim, tipo, no dia da privatização eu tava lá. E aí eu comecei a trabalhar com planejamento. Um livro, né, eu acho, inclusive. Gente do céu, sim. Sim. Mesmo porque, né? Não, isso aí é outra live, mas depois a gente pode conversar sobre esse assunto. Não, é uma coisa que eu tenho curiosidade de saber, qual que é a perspectiva de dentro de uma empresa de você estar vendo as coisas serem privatizadas, na estatal especificamente, né? Deve ser um fenômeno curioso. Sim, mas ele não é muito diferente do que a gente vê dentro de uma empresa privada. Interessante. Em termos de o que chega para as pessoas, a não ser que você seja um cargo comissionado, e aí você tem cargos comissionados em empresa privada do mesmo jeito, né? Eu acho que a diferença está bem ali. Tá? Nos cargos comissionados. Do nível médio para baixo, o que chega é muito semelhante. Tudo muito parecido, então. Aí assim, vai trocar o diretor, vai trocar não sei o quê, é outra metodologia, vai trocar o sistema, aí fica tudo muito igual. Tá. Mas no nível acima é que é o rolo. Tá. Entendi. Sempre mas tudo bem. Se você chacoalhar ali na peneira, o que vai cair é sempre a mesma coisa. Entendeu? A panela que tá ali em cima, ela é sempre a mesma. Então... tanto que tem aquele termo, né, tipo, porta giratória, né, do mercado público e mercado privado, né? O pessoal fica trocando de um pro outro. Fica trocando de um pro outro, e se você for raspar assim, tipo, quem são os grupos participantes? Então. É tudo mesmo, galera. É sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Eles põem um nome fantasia, mas é sempre a mesma turma. Mas, enfim. Tá. Eu comecei a trabalhar em planejamento. Essa era a minha dúvida, tá. Era aí. Comecei a trabalhar em planejamento. Eu trabalhava num departamento de planejamento comercial. E eu dei muita sorte. Eu tive uma pessoa fantástica para trabalhar com a gente lá, que me permitiu passar por todos os âmbitos. Então, eu trabalhei no orçamento, eu trabalhei na parte de comunicação, eu fiz um pouquinho de comissionamento, eu fiz um pouco de tudo. Então, acabei pegando uma visão bem ampla do que envolve planejamento, que foi, no fim das contas, que me ajudou. Eu trabalhei com numa época que o modelo de gestão era mais tradicional, inclusive, né? A gente não tinha... O conceito de startup nem existia, né? Na realidade. Não. E assim, a Ágil estava nascendo nos Estados Unidos, né? Ninguém nem falava disso aqui, e foi quando começaram a falar sobre visão holística. No sentido de ter uma visão do todo, né? Gente, Sirius, desculpa. No sentido de ter uma visão do todo, né? De entender como funciona uma iniciativa X de ponta a ponta. E aí eu dei outra sorte. Nos projetos que eu trabalhei em telecom, a gente tinha 13 andares no prédio, um para cada departamento. Você tinha no mínimo 13 pessoas em cada reunião. Eu tinha envolvimento de todas as áreas. Uma mesa bem grande, eu imagino. Uma mesa muito grande, mas assim, foi o melhor aprendizado para entender que envolve todo mundo e que você precisa perguntar as coisas para todo mundo. Nossa, é engraçado porque era justamente uma dessas perguntas, porque, para quem não sabe, vamos lá, a Nath me encaminhou vários materiais sobre o assunto, porque a pessoa aqui é o tipo de ser humano que vive no LinkedIn e via Scrum lá e falava, deve ser alguma outra sigla de alguma outra coisa que a galera inventou. Para mim era isso. Agora a gente sabe que é uma metodologia e uma metodologia de gestão, ok. Mas num desses materiais que você me enviou, ele fez uma lista dos tipos de gestão, vamos chamar assim, gestão da informação, gestão de tecnologia, né? E a minha dúvida era justamente como é que você integra as, aspas, vontades e prioridades de tantos modelos de gestão diferentes dentro da mesma empresa, inclusive. Então, é por isso que eu existo. É exatamente por isso que eu existo. É assim, é muito difícil, não é simples. Porque, óbvio, cada um tem a sua agenda, né? Sim.
E cada um vai defender naturalmente, né? É o esperado que cada um defenda a sua agenda. E uma mesma iniciativa, ela vai ter pesos diferentes para agendas diferentes, e eu continuo precisando entregar. Então eu preciso aprender a falar com todo mundo, e às vezes cada um fala uma língua. Sim, esse é um ponto importante. Eu preciso, então, manter todo mundo devidamente informado, comunicado, envolvido, dependendo aí do que você tem de papéis e responsabilidades e do quanto a sua iniciativa impacta aquela pessoa. Tá. Porque assim, né, aí a gente brinca. No Waterfall eles chamam de stakeholder. Acaba que esse conceito cabe também um pouco pro ágil, né, que são as partes interessadas. Stakeholder feliz, ele não te dá trabalho. Sim. Então eu preciso saber o que esse cara quer. Ele quer relatório? A gente providencia um relatório. Ele quer ser só informado, levemente? A gente providencia. Ele quer participar de tudo? Aí a gente tem que ver. Porque é óbvio, né? Tem horas que isso pode virar um problema. Né? Uma mesa com 13 pessoas é uma mesa muito grande. E às vezes a gente tem muito mais do que isso. Né? Então, também a questão de você ser fatia não só aquilo ali que você está fazendo, não só as atividades. Mas às vezes você tem que fatiar a comunicação. E plano de comunicação é o mais difícil. Era essa uma outra dúvida que eu tinha, porque eu me peguei pensando, porque assim, eu tô vindo aí da parte da pesquisa da psico, da linguagem, como a linguagem é importante, pipopó, como isso é uma característica unicamente humana, chamemos assim, a estruturação da coisa. E aí eu me peguei, aí quando eu leio gestão de comunicação, eu me pego, eu falei, tá, mas como é que eu faço esse tipo, como é que eu giro esse tipo de coisa? Isso para mim é muito curioso, a ideia de como é que eu faço para modular a comunicação entre as partes, sabe? Então, é exatamente esse o ponto. Eu preciso entender o que cada um quer. E isso, às vezes, envolve você entender as agendas ocultas também. Porque muitas vezes o que dificulta a sua vida é uma agenda oculta. As agendas explícitas, elas estão lá, joia. Tá lindo, eu sei o que é, todo mundo já me pediu o que precisa, mas você tem as agendas ocultas. Então, aí nesse caso, eu tenho um pouco de técnica, mas exige um grandão de habilidade e de ferramenta. Sim, eu imagino. Eu posso super montar. Então, posso montar uma matriz de comunicação lindíssima. Se eu não souber como é que eu falo com cada um ali, lascou. Tá. Mas na hora de integrar, essa aqui é a minha dúvida, porque pensando que vamos ao número 13, porque ele é um número cabalístico e você já trouxe ele. Mas assim, pensando que eu tenho 13 cabeças de gestões diferentes, que tem literalmente uma linguagem completamente diferente, e às vezes uma forma de lidar com as pessoas que estão abaixo delas, tipo, única. Sim. E aí, como é que você integra, por exemplo, eu tenho que descer os mesmos parâmetros para todo mundo e de forma que todo mundo entenda. Isso eu acho muito estranho, sabe? A comunicação... Pensando que cada um tem uma linguagem, né? Sim. A comunicação que a gente coloca, por exemplo, por escrito, que vai registrado, geralmente vai de uma forma única para todo mundo. Só que eu preciso conversar com cada um deles. E é aí que eu desempato. Se eu não for conversar com todas aquelas pessoas, não sai. Mas aí como é que fica para você gerir seu tempo no dia a dia, pensando que, assim, 13 é um número X, mas pode ser o dobro disso, e você tem que ficar, sabe, integrando, inclusive, essas conversas paralelas que acontecem entre você e esses gestores também. Geralmente, o pessoal elege ponto focal. Tá? Então, às vezes eu consigo... uma pessoa que está encarregada de fazer todo esse tráfego de informação dentro daquele departamento. Né? Então, a pessoa que me pede uma solução, ela tem um ponto focal. Os departamentos que precisam colaborar com essa mesma solução, eles têm pontos focais. Então, o que podia ser 300 pessoas, às vezes vira 10. Entendi. Acontecem fóruns muito cheios? Acontecem. E aí a gente precisa... É muito jogo de cintura mesmo. E demanda. É difícil, a gente tem que falar muito com muita gente. Requer um tempo que é complicado às vezes.
Mas a partir do ponto que você tem os pontos focais, isso já diminui um pouco, né? E aí são pessoas que estão colaborando com aquela solução, você pede coisas para elas da mesma forma que elas pedem coisas para vocês, e aí às vezes quando eu tenho, por exemplo, tem um problema, tem um impedimento qualquer, isso chega para mim. Né? Geralmente através desse ponto focal, ele também me traz as dificuldades dele para me ajudar. Mas, por exemplo, você me mandou materiais que mostravam que tinha um modelo, aspas, mais clássico de gestão. Sim. E o modelo ágil, não sei como é que fala direitinho. Ágil, Mas, assim, eu lendo eles, a sensação que eu tinha é que a única diferença é que no ágil é essa questão de o ciclo ser mais rápido, né? Então, tipo, o ciclo de comunicação, de entrega, de revisão do produto ou coisa do tipo. A forma como você comunica muda um pouquinho também. Então essa era a minha dúvida, se tinha alguma outra característica que era importante na diferenciação entre eles. Tem. Geralmente, aí cada grupo vai eleger uma ferramenta dentro daquele repertório ali. Geralmente eu tenho um quadro Kanban que me auxilia a mostrar a posição das tarefas, o que eu tenho de tarefa para fazer. Então eu tenho um backlog, que é a minha lista de compra. Então, para eu entregar uma aplicação X, eu tenho que seguir 25 passos, suponhamos. Cada um desses 25 é um card, é um post-it que vai ser refinado, ou seja, está escrito lá, eu preciso fazer login no sistema. Como que eu vou fazer esse login? É pelo AD? Entendi. É por um autenticador separado? Eu vou aproveitar o Google? Né? Isso é discutido pelas pessoas que vão executar, é discutido pelo time, observando pré-requisito, observando características do funcionamento da empresa, da aplicação, enfim, para que você está fazendo aquilo ali. Então, eu tinha 25 coisas na minha lista de compras, cada uma dessas coisas foi refinada. Pode ser que elas virem 3 coisas pequenas, que vão se juntar para poder fazer aquele card maior, e isso vai progredindo dentro do meu sistema de iterações, né? Então eu programo, isso aqui eu tenho que fazer primeiro, isso aqui vem em seguida, esse aqui é pré-requisito para o outro, isso aqui eu posso fazer em paralelo, enfim. A gente se organiza ali e essas tarefas começam a andar no quadro, onde eu vou ter coisas para fazer, coisas que eu estou fazendo, coisas que estão em revisão, pelo amor de Deus, tem que ter sempre revisão, dica da tia. Sem revisão, esse o negócio não vai, né? Isso vale para tudo, desde literatura até sistema. Sem revisão, não vai. Vai dar caquinha, né? E aí é como diz a FAO, né? Que é do Drops e ela é escritora profissional. A gente precisa de olhos frescos para olhar as coisas. Então, seu QA também não é seu desenvolvedor, não, tá? Seu QA é uma pessoinha separada, igual o revisor não é o autor. Não que não tenha a revisão do autor, mas você precisa da revisão do revisor primeiro. Né? São pontos de vista diferentes. Mas assim, por exemplo, eu entendo que o ritmo é diferente e o processo de revisão acaba sendo um adicional no elemento desse modelo ágil de gestão, justamente porque se você está ciclando muito rápido, você tem que revisar justamente para evitar que você tenha uma bola de neve, um efeito cumulativo de problemas na hora de você ver as prioridades da coisa. Como que é o correto? Você estabelece lá uma iteração de acordo com o que você está fazendo e com a velocidade do seu time. Então pode ser uma semana, pode ser 2, pode ser um mês, depende do que você está entregando e de como o seu time funciona. No mundo ideal, você tem ciclos de 15 dias. Tá? Então, se o seu time estiver super azeitadinho e todo mundo souber o que ele tem que fazer, eu programo estas tarefas X aqui, eu vou fazer em 15 dias. Eu faço isso. No final desses 15 dias, eu tenho teste, eu tenho revisão, e eu tenho o próximo backlog, mais o que gerou de revisão da tarefa anterior. Existe um mecanismo que eu não gosto, mas ele faz sentido e eu já usei. Né? E que chama dívida técnica. É o cheque especial do desenvolvimento. Dívida técnica, gostei do nome. Dívida técnica. É o cheque especial do seu desenvolvimento. Como funciona esse cheque especial? Exatamente como funciona um cheque especial. Olha, eu vou entregar isso aqui, tá faltando X coisas que não são impeditivos para o funcionamento ou não são impeditivos para a entrega, que eu vou pegar para fazer em seguida. Qual é o erro que a turma costuma cometer?
E é o mesmo erro que as pessoas cometem com cheque especial. Uhum. Deixa para fazer depois. Um dia, a sua dívida técnica, ela vai voltar para te morder. Então, assim, Tá. faz sentido? Imagina. Faz. É um mecanismo justo? É. Mas você tem que saber usar. Se não, pode acontecer de você ter uma sprint, que seria esse ciclo de 15 dias, que pode ser de uma semana ou de um mês também, só de dívida técnica. Isso é desonra. Isso, assim, é o Mushu inteiro falando de desonra pra você, desonra pra sua família, desonra pro seu quadro Kanban, desonra pra todo mundo. É o Mushu inteiro na sua frente, quando você tem que fazer uma sprint de dívida técnica. Olha... Eu vou fazer um meme e postar no Twitter, a pessoa vai gostar. Por favor, faz. Dívida técnica pra você, dívida técnica pra você. E o pior é que às vezes acontece porque sobra dívida técnica pra todo mundo que tá envolvido. É, porque então, se acumula de um, obviamente, se eles são interligados, né? Exato. Então, assim, pode usar? Pode, mas tem que tomar cuidado. Né? Tá, mas então... isso que você está falando e bate justamente com outra dúvida que eu tive. Porque, assim, eu estava vendo aquele... tipo, itens que caracterizam o modelo ágil de gestão. Aí tinha um lá que era assim... eu até deixei marcado aqui, quer ver? Cadê? Os processos ágeis promovem o desenvolvimento sustentável e devem ser capazes de manter indefinidamente o ritmo constante. E eu me peguei pensando assim, a galera já ouviu falar de burnout? Então, mas aí cabe uma explicação. Toda a questão do ágil, ela é pautada em melhoria contínua. Tá? Então, o desenvolvimento sustentável e que permaneça, que mantenha ritmo constante, ele também está pautado na questão da melhoria contínua. Tá? Eu tenho métrica ali que me mostra, por exemplo, como o meu time funciona. Tá? Então, coisas que já aconteceram comigo. Na vida, assim, como um todo, né? Já recebi time que estava com uma sprint prevista de 15 dias, mas ele só conseguia resolver as coisas a partir do 16º. Então, na hora que eu ia ver a produtividade desse cara, a natureza das tarefas daquele time ali, ela demorava mais. Tá? Pode acontecer também de demorar menos. E aí você olha assim e fala, putz, esse cara é super produtivo porque ele acaba tudo muito rápido. Então, tem que olhar o que ele está fazendo. Tem coisa que cicla rapidinho, tem coisa que demora muito mais. Né? Inclusive por interdependências que você tem com o fornecedor, que você tem com outra equipe, enfim. Regulatório, N. Tá? Então, eu tenho métrica, por exemplo, para ver se esse time realmente está fazendo os ciclos corretamente. Então, tem a ver com isso e tem a ver com a melhoria contínua. Tá? Agora, aí tem um negócio que, assim, dentro da metodologia tradicional, dentro do Waterfall, ele fala que um projeto é uma coisa que tem princípio, tem meio e obrigatoriamente tem fim. Eu li isso em alguns lugares ali. Eu falei, interessante, peraí. Então isso é bem... Eles falavam várias vezes, né? Isso é bem delimitado, tem que ter um encerramento. Então. Tem que ter um encerramento. No caso das iniciativas dentro do Ágil, você tem algumas formas de encerramento, mas a melhoria contínua não termina. Então, assim, o que você tem que tomar cuidado para não virar um burnout? O seu principal, né? Você tem lá uma aplicação X que ela vai se desenvolver, sei lá, por mais 5 anos. Massa. O core tem que acabar em algum momento. Porque se o core não acabar nunca, você não termina. E a gente precisa terminar as coisas dentro do ágil também. Inclusive para poder começar coisas novas. Nossa, isso que você está falando faz um sentido assim tão absurdo. É porque assim, você teve a possibilidade de conhecer o contexto acadêmico, que é um modelo muito estranho de realidade, e o modelo corporativo disso. E assim, isso que você está falando bate... É muito diferente, por exemplo, gerir um mestrado e o problema principal vai durar 2 anos da sua vida. E assim, é um negócio que eu vejo eu fiz o mestrado, eu vejo meus colegas que fizeram o mestrado, a gente vai ficando estressado e cansado com o tempo, mas a perspectiva do fim está muito próxima, temporalmente falando, né?
Mas eu vejo essa questão dos caras explanando no doutorado justamente por isso que você acabou de falar. Essa ideia de que a impressão de que o problema principal nunca encerra. O cara tá ali o tempo inteiro. Aí, do ponto de vista acadêmico, tanto como tendo sido aluna de um mestrado e como tendo dado aula também, não em mestrado, dei aula em MBA, precisa acabar. Quando a gente fala da tese ou da dissertação, é waterfall, amigo. Você vai ter episódios ágeis ali dentro do que você tem do seu trabalho acadêmico? Vai. Porque a sua relação com o orientador, ela é iterativa. A cada X tempo, você fez as leituras, você fez o seu capítulo, você entregou o capítulo voltou com revisão, o capítulo voltou com revisão, você ficou com ódio da revisão, você quis jogar tudo pela janela, você falou, eu não vou fazer essa porcaria, eu não vou terminar isso aqui nunca mais. Esse homem me odeia, ou esta mulher me odeia, eu não quero, ele não entendeu nada do que eu tô falando, eu vou ter que jogar meu capítulo inteiro fora. E aí você vai lá, tem uma outra ideia, faz o capítulo, entrega de novo. É iterativo. Completamente. Tá. Mas a tese tem que ter princípio, meio e fim, porque senão você não defende nunca. E tem o limite da sanidade. Tem o limite da sanidade. É o limite, esse é o limite mais atingido. É o limite mais atingido. Porque assim, você definiu lá na qualificação o que você ia fazer. Você se comprometeu lá na qualificação o que você ia fazer, como você ia abordar e que espécie de resultado você estava esperando, que são as suas hipóteses. Até aí tá lindo. É isso que você tem que cumprir, chama escopo. Vale para o ágil, vale para o waterfall. Muito importante. Escopo é meu pastor e referência bibliográfica me faltará sim, mas a gente vai chegar lá. A gente vai fazer umas 4 camisetas só dessa conversa. Gente, vamos, adoro. E é isso, porque você entrega a bendita da tese, aí aquele artigo que você precisou na tese inteira, que você teve que dar uma volta por baixo do Atlântico a pé, para poder dar conta de apresentar aquele tema ali consistentemente e argumentar igual gente, ele materializa na sua frente no dia que você entregou a cópia impressa. O meu apareceu um paper, assim, super simbólico 5 dias antes da minha defesa. Então, ainda bem que foi 5 dias antes da defesa, porque você pode incluir ele na argumentação verbal, pelo menos. Sim, foi o que eu fiz. Tem uns que não dá. Tem uns que não dá. O desespero. A citação que você queria, que você procurou durante 2 anos, ela aparece depois que você entregou. Muff. Mas sabe um negócio? Assim, eu não sei se é coisa da minha cabeça, e você é a pessoa mais certa pra me responder isso, por incrível que pareça. Mas, assim, teve um item que você mandou que era falando sobre essa questão da cultura de experimentação e de como as empresas implementaram meio que um modelo de desenvolvimento baseado em hipótese, testagem e verificação dos resultados. Então, basicamente, eles implementaram a metodologia científica versão mini. Versão mini. Ih, morreu a luz, mas tudo bem. E a versão mini disso no dia a dia. E ok, legal. E ao mesmo tempo, é muito engraçado pensar que a gestão corporativa importou o modelo científico para o modelo de como gerir os problemas e o projeto durante o tempo todo. E, ao mesmo tempo, é muito doido pensar que a academia não usa isso. Eu acho isso muito sensacional. Mas aí é que tá. O problema é quando as coisas não têm nome. E, às vezes, na academia, o pessoal não dá nome para as coisas. Sabe por quê? Porque quando as coisas têm nome, você consegue lidar com elas. Enquanto elas não têm nome, elas são mistério. Eu gosto muito de dar nome para as coisas, porque a partir do momento que aquilo ali tem um nome, acabou, eu tô lidando com aquilo ali. Né? O nome pode ser... Não, é que, por exemplo, tipo, é comum a gente ver no dia a dia, sei lá, deixa eu vir mais pra cá pra eu poder ligar minha luzinha de novo. É importante para eu ser visto. É triste ser moreno nesse país, sabe? Por causa disso.
Mas o detalhe importante não é... Ah, pronto, já retornamos com a luz aqui. Sim, estamos de volta. Fica melhor de ver, fica melhor de ver. Seu Pantone tá mais bonito com a luz mesmo, concordo. Muito obrigado. Mas assim, essa ideia de que, por exemplo, é muito comum o meio corporativo importar coisas que o modelo científico já mostrou que funcionam, vamos chamar assim, e a gente vê uma certa inflexibilidade da academia de aderir a essas coisas que a gente vê os caras falando assim, ó, olha, a Coca-Cola tá fazendo isso que você falou que na sua tese de doutorado funciona. E por que a gente não tá aplicando isso no dia a dia? Eu não tô entendendo, sabe? Sabe o que eu fazia com os meus alunos de metodologia? Quando eu dava aula de metodologia, eu dava aula de metodologia para médico. Vai vendo. A primeira coisa que eu fazia era pegar uma receita de bolo. Não estou reduzindo metodologia, veja bem. Vamos deixar isso bem, bem certinho, tá? Eu pegava uma receita de bolo. Aí eu virava e falava assim, ó, bolo. 3 ovos, uma meia xícara de manteiga, uma xícara de açúcar, uma de leite, 2 de farinha, uma colher de sopa de fermento, um pouquinho de baunilha para tirar o gosto do ovo, se quiser você põe chocolate, massa. Eu vou misturar. Detalhe que essa receita é real, né? Desculpa te interromper. Mas, tipo, essa receita é real. Se fizer, funciona. Não é a minha preferida, mas se fizer, funciona. Tá. Aí eu falava, aí vem, né? Você vai bater primeiro a manteiga com açúcar, depois você coloca o ovo, depois você coloca a farinha, alterna com leite. Por último, você coloca o fermento, não bate demais, senão seu bolo vai solar. Você coloca no forno por 35 minutos a 180 graus, você vai tirar de lá. Você não vai ser doido, vai esperar 5 minutinhos para essa forma esfriar um pouquinho. Porque senão seu bolo vai quebrar. Você untou a forma, porque eu falei para você lá no começo da receita. E aí você tira o bolo. Se um cara lá no Japão pegar a mesma receita, ele tira bolo. Se a minha filha pegar a mesma receita, ela tira bolo. É método. É método. Para tudo. Você faz isso todo santo dia. Então, não é um mistério. Você usa método para fazer bolo. Reprodutível, mensurável, testável. Objetivo. Objetivo e registrado. É método. Você está fazendo bolo. E outra, quando você está fazendo a tese, eu espero em Deus que sim, porque a gente sabe que isso acontece, é o seu bolo. Você inventou esse bolo. Você sabe como faz. Você é a melhor pessoa para falar desse bolo, inclusive, né? Sim! No momento em que você entrega, é o que eu falo, o pessoal às vezes fala, dá mesmo ansiedade, né? Tipo, vou apresentar para uma banca. O cara é doutor na NASA. Amigo, no momento que você entrega uma tese, a maior autoridade na face da Terra sobre aquele assunto é você. Ninguém sabe mais do que você naquele momento, porque você está atualizado, você está validado, você está revisto, você está testado. Tá tudo certo. É uma banca? Sim. Mas o show é seu. A gente respeita a banca, claro que a gente respeita a banca. Mas a autoridade mas aí, por exemplo, sim, mas aí agora eu reverto que eu falei, olha, muitas vezes o corporativo rouba esses negócios que a gente sabe que funciona e aplica lá com outro nome e vai levando, porque é uma metodologia que funciona, ok. Sim. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando o cara tá defendendo lá sua dissertação, sua tese, ele é o maior especialista naquele assunto naquele momento? Sim. Sim. Mas ao mesmo tempo você tem uma aura de humildade na coisa envolvida, de que eu entendo que, por mais que eu saiba sobre esse assunto, essas pessoas têm algo a contribuir para que isso se torne melhor. Sim. Uhum. E isso é uma coisa que eu não vejo ser importada com tanta frequência no meio corporativo. E aí, por isso que quando eu vi, por exemplo, nos materiais que você mandou a comunicação é uma coisa muito importante, sempre priorizar a comunicação face a face para evitar ruído de comunicação e coisas do tipo. Eu falo assim, isso é um modelo que eu vejo, assim, pela galera que eu conheço nos últimos 10 anos aí, na parte corporativa é muito recente, tipo uma coisa que foi quase que
obrigatório uso por conta desse modelo de startup, onde você tem que, ou você gera as coisas ali muito rápido, ou não sai do chão. Então, eu me pego pensando na forma como isso acontece, porque eu tenho medo de que, às vezes, a gente pega e deixe de importar coisas, tanto indo para a academia ou voltando dela, porque é mais fácil. Não sei se eu me fiz claro, sabe? Fez. É mais ou menos por aí mesmo. Peer review, que seria, dentro do mundo profissional, o mais equivalente a uma banca, é muito rápido. Você vê isso dentro dos times. Depois que você entrega, aí já vira uma questão competitiva, porque quem faria seu peer review é seu concorrente. Exato. Essa é uma dúvida que eu tinha, inclusive. Essa equação fica complicada, porque quem faria o equivalente da sua banca são seus concorrentes. Então, assim, eu tenho a avaliação do cliente, que funciona para mim como banca. Sim, ok. Mas se fosse uma avaliação ou até mesmo seu quality assessment que vai fazer isso, né? Talvez, de alguma forma. Agora, a revisão de pares mesmo teria que ser feita pelo concorrente. Aí o que você vai ver é o que você tem de número de mercado, é o que ele tem de review no aplicativo dele, que tem no seu, por exemplo. É o que você tem de tráfego e de uso e consumo da sua ferramenta web versus o que você tem da dele, porque aí você já entra num campo que é de competitividade. Na academia, por definição, isso não deveria existir. Por isso que você tem o peer review e você tem banca ali numa boa para fazer a coisa para você, porque é generosidade. E aí nós estamos voltando naqueles caras que eu falo, é o que eu falo para minha filha, eu falo isso para ela várias vezes. Gregos, sumérios, esses caras eram foda. A gente é só uma cópia. Esses caras. Eles tiveram que tirar do zero, né? Como diria aquele professor de filosofia da USP, né? Tirou do zero o negócio, você não entendeu. E era generoso. Porque eles sentavam ali para explicar aquilo ali para quem quisesse ouvir. Lógico, você tinha escolas fechadas? Tinha. Tinha discussão fechada? Tinha. Mas o negócio tava ali porque tava. Porque eles gostavam de fazer aquilo. Entendeu? Então, na academia, você tem banca para isso. É um processo que, por definição, ele é generoso. Você tem banca e orientação para ser generoso. Você tem hoje orientação profissional, coaching profissional, que é coach mesmo. É um processo generoso. Porque, assim, ele não é só aquilo que você paga. É uma coisa que mexe com o que está dentro de você. Então, ele é um processo generoso, sim. Uma mentoria bem feita, ela é um processo generoso, porque eu estou ali ensinando para aquela pessoa, às vezes até os meus truques. Como ela vai fazer? E assim, é isso, bem isso. Ai, mas você fala que marca de maquiagem você compra. Claro que eu falo. O que a pessoa vai fazer com essa informação são outros 500. Já não é comigo. Eu sei o que eu faço. Então eu posso compartilhar sim. Porque cada um vai processar isso de alguma maneira. Não necessariamente sai uma cópia. Porque, por exemplo, a Bia falou que isso aflora questões egóicas, né? Eu imagino que no contexto mais corporativo da coisa. Mas eu me pego pensando justamente como lidar com essas questões de, por exemplo, o peer review vai ser do seu concorrente, eu concordo. No pós-produto, quando a coisa já está pronta, quando o seu projeto já finalizou. Tal. Ou pelo menos o escopo daquela vez, né? Mas acontece muito comigo, e muitas vezes eu tenho que me calar, porque é preferível, mesmo fora dentro do contexto acadêmico. Tipo, eu vejo meu colega fazendo uma coisa que é uma caca muito absurda, e eu falo assim, putz, eu sei a resposta dessa pergunta, eu poderia dar o toque, mas eu opto por não dar o toque porque eu sei que a pessoa vai se sentir extremamente ofendida no processo. É digno também. E aí, como é que fica isso quando, por exemplo, a minha dúvida não é se dar o toque ou não, isso eu acho que é muito pessoal, mas é a ideia de que, por exemplo,
se o foco é entregar o produto, qualquer toque deveria ser a prioridade. Qualquer forma de tornar o processo melhor deveria ser prioridade, em detrimento de a pessoa se sentir confortável ou não. Sim. E isso é princípio ágil. A melhoria, ela é bem-vinda, ela é necessária, se bobear, ela é obrigatória. Né? Mas você ainda tem, e aí é justamente o que a Bia falou das questões egóicas, você ainda tem gente ali por trás daquilo. Então, nem sempre essa melhoria é muito daquela coisa assim, tipo, esse pacote é meu? Eu vou receber esse pacote? Eu vou assinar o AR? Não, não vou. Às vezes você não assina o AR. Tá? Acontece. Acontece, às vezes, de uma melhoria ser sabotada? Acontece. Porque, no fim das contas, continuam sendo pessoas. É que eu entendo no princípio. Então, por exemplo, eu entendo que é fácil você ler, por exemplo, como é que é o nome? É o Manifesto Ágil lá que você mandou. Achei até interessante, achei curioso. Eu entendo que ler e você entender, a Ana Basaglia até comentou aqui, que é bonito entender que é um processo generoso, um processo de troca, de você entender que a outra gestão ela também tem as prioridades dela, que tem seres humanos no outro setor, que todo mundo aqui é humano e a gente está integrando isso aqui tudo para que o projeto saia do melhor jeito possível. Ok. Sim. Mas eu entendo que tem uma distância entre o campo da ideia do manifesto e tem uma distância entre o dia a dia real, vamos chamar assim. Eu não sei se essa é a melhor descrição. Entre os seres humanos generosos no manifesto e os seres humanos um pouco mais egoístas e que têm as suas próprias vontades. E aí isso volta naquilo que você tinha dito antes, né, da questão de como integrar essas vontades não explícitas. Isso eu acho muito sensacional. Porque eu me pego pensando em como que eu boto isso num relatório. Gerir vontades não explícitas hoje, sabe? Então, não bota. A gente só gerencia. Isso se você consegue identificar, porque às vezes demora. E às vezes você fala assim, não, beleza, eu sei que tem um negócio ali, eu não sei o que é, mas eu vou ficar de olho. Tá. Mas porque justamente isso é engraçado, né? Tipo, o ciclo do projeto não necessariamente é o ciclo das pessoas. E é por isso que eu comentei do burnout antes. Porque eu falei assim, tá, não, legal, eu realmente posso ciclar aqui a sua função ou o seu objetivo de 15 dias, uma semana, às vezes menos, às vezes mais. Mas não quer dizer que a dinâmica e a cultura das pessoas vá ciclar nessa velocidade também. Então. E aí é bem o que a Bia está comentando aqui, que depende muito da empresa proporcionar um ambiente seguro para você fazer isso. Às vezes a empresa até proporciona, mas dentro do seu time você tem uma outra realidade, ou dentro da sua diretoria você tem uma outra realidade. E é aí que as pessoas optam por mudar de lugar, às vezes. Tá, legal, é importante falar isso. Né? Porque, bom, às vezes cansa, às vezes é insustentável, às vezes assim, você tem o desenvolvimento sustentável, mas a equipe não é. Né? E aí é muito questão da gestão humana daquilo ali, né? De lembrar que são pessoinhas, não são recursos. Não é uma cadeira, um treco que você prega uma plaquinha de patrimônio ali, joia. Não é isso. São pessoas. Né? E como na vida nem todo mundo toma cuidado. Né? Você tem uma responsabilidade ali com aquelas pessoas que é de, olha, são seres humanos, não são minhas pecinhas de Lego que eu jogo e minha mãe varre depois. Né? Não é, nada é tão simples assim quanto dizer vá pro RH, né? Eu acho que as pessoas têm uma ilusão em relação a isso. Esses são os mataburros. Esses são os mataburros da história. Todo mundo tropeça ali. Em alguma medida tropeça. Porque também não tem jeito, né? Mas Nath, assim, pergunta pessoal, eu não sei nem se sua formação, eu não sei se sua formação, eu acho que a formação do dia a dia te ensinou isso mais do que qualquer outra coisa, mas é a ideia de que, pô, beleza, você é bibliotecônoma, Eu sou bibliotecária. Bibliotecária, obrigado, buga às vezes. E você tem um mestrado em gestão da informação, legal. Então, assim, a formação inteira é no sentido de como gerir essa informação toda e como os processos envolvem isso. Mas muito do que você está me falando é mais, tipo assim, como gerir pessoas.
também. Porque é muito mais, a questão da informação é muito mais como você distribui do que como você manipula. Outra frase bonita. Vamos lá. E isso, por incrível que pareça, se você prestar atenção direitinho, porque assim, nem sempre o pessoal capta, né? Se você prestar atenção direitinho, isso é o que deveria estar sendo trabalhado em informação social. Sim, como você sim. faz o pacote chegar na pessoa que precisa receber. Isso é trabalhar com informação. Eu não tinha parado de pensar dessa forma. Porque eu entendo o impacto das pessoas obterem ou não a informação adequada. Mas eu não tinha imaginado dessa forma de por exemplo, o simples ato dessa pessoa existir nesse ambiente é uma forma de gerir informação. Isso é um negócio... Sim. Bem pra frentex, vamos chamar assim. E é um negócio absolutamente elástico. Com a informação que eu tenho, eu faço exatamente o que eu quiser. Ela vai chegar para você do jeito que eu emiti. Óbvio, tem toda a sua parte de compreensão, de processamento, de para que você vai usar isso aí. Sim, mas o que vai chegar para você é o que eu resolvi que vai. Assim, metaforicamente, claro, né? É o que o seu emissor resolveu que ele transmite. E ele pode optar por transmitir isso de uma forma manipulada ou de uma forma generosa. A diferença está aí. Eu juro, por tudo que é mais sagrado, e inclusive por esses sagrados que eu nem acredito, que a última palavra que eu achei que ia aparecer numa conversa sobre gestão de projetos é generosidade. Mas sabe por quê? Você é responsável, não é só pelo sucesso do produto, não, é daquelas pessoas todas ali. Então, é aí que entra em conflito com o que eu estava dizendo agora há pouco, da ideia de o manifesto, ele é muito generoso, ele é muito explícito nesse sentido de que, olha, são pessoas que estão produzindo isso aqui, e eu acho que é importante a gente lembrar desse detalhe. Mas eu me pego, o que me pega é esse negócio de a realidade dos seres humanos, às vezes, não é tão legal assim, vamos chamar dessa forma. Não é. Na verdade, é assim. Olha, lidar com seres humanos não é tão legal, mas pode. Se quiser, pode. Sim, muito. Porque as pessoas têm que aderir a um método, Cristo. Então, assim, se você achar que você pode ser legal, você segue por aqui. Se você achar que você precisa de uma outra coisa, você segue por lá. Eu acho que, no fim das contas, o que o manifesto diz é que se você quiser ser legal, você pode. E, às vezes, você precisa dizer para a pessoa legal, que ela pode, para ela se sentir confortável de fazer. Agora, uma dúvida como gestora de pessoas mesmo, porque isso me ocorreu aqui agora. Porque eu entendo que nem todas as empresas têm essa clareza na comunicação e nem eu acho que a palavra é essa mesmo, a generosidade de entender que as pessoas têm limitações, vontades ou coisa do tipo. Mas eu entendo que quando você trabalha numa empresa grande, você recebe pessoas que vieram de um modelo onde a última coisa que elas viram é generosidade. Sim. Como que eu abordo isso com uma pessoa, sabe? No sentido de, olha, o mercado é esse negócio meio estranho aí que a gente vê por aí, mas olha, a forma como eu trabalho aqui agora é uma forma onde você existe. Aí você aborda exatamente na sua especialidade. Primeiro você acolhe. Porque na hora que você fizer a primeira coisa que está diferente daquilo ali que a pessoa está habituada, ela vai falar, ué, o que aconteceu aqui? E se você tiver como dar um ambiente seguro, a pessoa às vezes vira pra você e fala, olha, eu nunca vi isso na minha vida. Sempre foi tratado dessa e dessa maneira. Então, assim, você faz uma vez, você faz duas, você faz três, em algum momento a pessoa vai vir falar com você e você acolhe. Tá. Sabe o que eu tô achando mais bizarro de tudo isso, Nath? Você Você não é psicóloga. Não. Eu acho que é importante esse detalhe. E eu já li bastante coisa da parte corporativa por aí perdido, na faculdade, e até hoje por conta... Universidade é uma grande burocracia, a verdade é essa. Uhum. Mas, assim, eu vi muito mais humanidade no sentido de entender que se eu organizo as coisas, se eu me comunico de forma clara, se eu entrego as coisas no prazo que eu combinei e tal... Isso é engraçado, porque isso tem muito paralelo com a psicoterapia, essa questão da organização do ambiente, a forma como você organiza o tempo e tal. E eu conheço muita gente que trabalha em RH que não tem 1/5 dessa clareza. Então, é difícil.
Porque também, assim, é um negócio que eu também falei lá no começo. Eu dei muita sorte com o primeiro chefe que eu tive. Porque ele também era uma pessoa generosa. Tá. Modelo é um negócio que importa. E aí você volta de novo para a coisa da psicologia. Vai saber de que ambiente saiu aquela pessoa ali. Eu acho que tem problemas mais profundos, que são, por exemplo, você ter uma cultura XPTO na empresa, você ter uma pessoa que é completamente divergente dessa cultura numa posição de comando, ela faz coisas que não são alinhadas com a cultura e você valida mesmo assim. Isso eu acho zoado, que é aquilo que a gente aprende, né? A criança precisa de consistência, senão ela não vai entender. O adulto também, né? Principalmente no mundo corporativo, porque como é que faz? E isso acontece muito. É bizarro escutar isso. É muito bizarro escutar isso. Eu queria poder explicar quão bizarro escutar isso. Nossa, eu fico até perdido. Assim, porque eu tô pra fazer um vídeo. Eu tô enrolando, na realidade. Eu tô bastante enrolando. Eu voltei pro LinkedIn só pra gente fechar esse paralelo todo, né? Eu voltei pro LinkedIn esses tempos depois de, sei lá, ter ficado anos sem abrir o negócio, sabe? Porque na minha cabeça eu vivia aquele preconceito que a faculdade de psicologia te ensina, de que quem vive dentro do LinkedIn é quem quer ganhar fortunas, o capitalismo e pipopó. Mas eu falei, uma rede social, sabe? E eu tava de saco cheio de ficar consumindo lixo nas outras redes sociais que propagam muito lixo, inclusive. Não que o LinkedIn não faça isso também, né? Mas o que me surpreendeu foi essa ideia de o que eu chamo de linkedização da vida. O que é a linkedização da vida, ao meu ver? Essa ideia de que eu tenho que expor tudo que eu faço, eu tenho que ter certificação de tudo que eu faço, e eu tenho que fazer isso de forma a criar textos motivacionais para as pessoas compartilharem o tempo todo, porque só assim, de fato, eu sou um gestor humanizado. Então, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito também, tá? Eu acho que, sim, enquanto profissionais, nós temos produtos para oferecer, nós temos uma marca pessoal, que é o nosso CNPJ, quer ele exista fisicamente ou não. É digno você querer coisas e querer vender essa marca. A gente vive disso, pois capitalismo. Eu tô fazendo isso aqui agora, você também. Até a aí gente tá entende lindo. que tem. O problema é na hora que vira sommelier de tragédia. Nossa. Na hora que você faz overexposição de algumas coisas que são absolutamente íntimas. Mas isso aí, tirando o sommelier de tragédia que tá errado, ponto, acabou, fim. Coisas muito íntimas, aí é muito do que você quer fazer com essa sua marca pessoal, né? E aí você chega naquela outra máxima que cada um dá o que tem, né? Nossa, triste. Muito triste. Eu sei. É igual a Emma terminando o trabalho do Tales de Mileto. Eu falei, ela falou assim, mãe, cheguei a uma conclusão. Eu falei, qual? Ela falou, o golpe tá aí, cai quem quer. Essa é a minha criança. Ela entendeu a aula de filosofia, ela tava lá. Não, a Emma é sensacional. Puxou a mãe, agora foi mencionado. Mas, assim, o que eu quis dizer com essa explanação toda do LinkedIn é essa ideia de que, por exemplo, você não é uma pessoa que está postando quilos de texto ou de vídeos de pessoas deficientes no LinkedIn ou coisas parecidas. Você está gastando seu tempo, de fato, gerindo as coisas que você tem que fazer. Mas o que eu acho sensacional é justamente assim, o quanto a distância de fato entre o que as pessoas percebem e a realidade. Então, por exemplo, esses caras que estão oversharing a vida dos próprios funcionários, ou o sommelier de tragédia, ou tipo, nossa, olha, eu não assisto mais a palestra para obter conhecimento, eu assisto a palestra para pegar o certificado, postar no LinkedIn e falar que isso mudou a minha vida. Mas, assim, eu entendo que isso é uma parte importante da coisa toda, assim, no sentido de você expor os frutos disso do seu trabalho, expor que, olha, atingimos tal meta, não sei o quê.
E eu acho que, só para fechar, eu queria sua perspectiva de como que dá para usar o LinkedIn de forma útil intra a equipe, não tipo no sentido de, olha, isso é uma rede social e as pessoas vejam o que a gente faz, mas no sentido de que, olha, fulano atingiu a meta, ou sei lá, fulano entregou um negócio, olha que coisa importante que a gente está fazendo aqui no setor. Para esse tipo de celebração, que é um troço extremamente importante em qualquer vertente de gestão de projeto, porque tanto no ágil quanto no tradicional, você precisa comemorar. Como comemoração da entrega, comemoração da conquista, comemoração da evolução, e mesmo comemoração de metas mesmo, que a empresa atingiu, que o time atingiu, enfim. Dentro do que você pode divulgar e de acordo com uma política de comunicação da empresa, útil nesse sentido. No sentido do pertencimento, tipo, aquilo ali eu ajudei a fazer. Sim, é importante. Tá. No sentido do pertencimento, eu acho muito positivo. O problema é que a publicidade está meio desgovernada. Era essa a minha dúvida, inclusive, porque não é essa coisa de, por exemplo, eu entendo que as pessoas têm que ser validadas, eu entendo que, principalmente, eu tô pensando como psicólogo, né, no modelo onde eu tenho que gerir as coisas rápido, com ciclos rápidos, eu preciso de comunicações claras de as coisas estão dando certo ou não. Isso eu acho que é, assim, ótimo, mas eu me pego pensando no modelo, a gente está numa pandemia, as pessoas estão trabalhando à distância, o feedback reduziu drasticamente a quantidade e a qualidade, e aí eu vi alguns bons gestores aí perdidos usando o LinkedIn justamente como uma forma de tornar as coisas mais claras. Sim, porque a gente precisa dessa validação em público. É igual a demonstração pública de afeto. Sim. Entendeu? Às vezes é só isso que torna a coisa real, do tipo, olha, eu tava lá, eu contribuí, e aconteceu isso aqui. É igual a demonstração pública de afeto. É igual sair de mãozinha dada. Que antes você fazia isso no escritório, mas o escritório não tá mais lá, e a gente entende que a realidade ele mudou de lugar. forma. E aí vai mudando de lugar junto. Como pertencimento eu acho fenomenal, mas tem que saber fazer. O que é difícil. Vamos chamar assim, bem difícil. Tem pertencimento na tragédia? Tem, mas veja bem se você vai usar isso mesmo. Você não tem um negócio melhor pra falar? É isso que eu sinto falta. Das pessoas entenderem, tipo assim, muitos desses caras que eu vejo compartilhando lixo, não tem outra palavra, mas assim, não são caras desqualificados, sabe? Muito pelo contrário, às vezes com muita experiência, mas eu falo assim, poxa, por que você não traz justamente, sabe, esse expertise? Isso, e aí também não tô falando de positividade tóxica, porque também tem isso, né? Sim, LinkedIn tem muito. Esse é um outro vídeo, outra conversa. Pelo amor, outra conversa. Não tô falando de positividade tóxica de jeito nenhum, mas, gente, vamos reforçar um negócio legal em vez de reforçar uma coisa horrível, pode ser? É tão melhor quando você reforça uma coisa boa, né? Um negócio agradável, né? Alimentos. Eu sentia que o LinkedIn era mais produtivo para mim há uns meses atrás. Começou a ter essa questão de exposição desnecessária o tempo todo. Então, tem ciclos. Eu já reparei isso aí, pelo menos umas 3 vezes eu já peguei isso aí. Você sabe, eu sou chegada num padrão numérico, metodológico, né? Sou chegada num padrão, eu não posso ver um padrão que eu já quero. Formação, né? Não tem jeito. Meu Deus do céu, gente. Depois que você aprende a observar, acabou. Você fica caçando padrão que nem até na parede. Toda vez que você tem uma crise social e econômica um pouquinho mais profunda, justo, tá? Justo. Minimamente mais profunda, tá? Não tô nem falando do abismo. Sim. Toda vez que você tem uma crise política e social complicada e que abala abala o Maslow, vamos abalar o Maslow de uma vez, assim, porque, né? Sim. É ele inteiro, de cabo a rabo. Sensacional. Abalar o Maslow. Quando você abala o Maslow, o LinkedIn vira isso. Cara, não, é uma análise que faz todo sentido. Faz todo sentido. Cutucou o Maslow, ele fala, hold my pinga. E aí começa. Aí vem, você pode observar. Cutucou o Maslow, já começa a enxurrada, assim, vai vindo. Quando você vê, você já tá naquele mar. Sim. Eu vejo,
esse iceberg, ele flutua um pouquinho menos nas outras redes sociais, nesse sentido, nesse tipo de oscilação específica, mas isso que você falou faz todo sentido. Então. A balão, dá uns memes bons nisso. Se você pegar, dá um meme bom. Se você pegar as 3 últimas crises maiores que a gente teve, mano, chega a fazer mal fisicamente entrar no LinkedIn. Sim, eu passo mal. Sim. Tá? Eu dou uma. Eu passo mal, eu tenho enjoo. Vai revirando, o negócio vai subindo, assim, eu falo, não, preciso desligar, obrigada. Eu notei que, por exemplo, esse período agora de crise que você falou que bate, com certeza, por exemplo, é difícil uma semana que eu não brigo com um CEO. É muito difícil. Porque eu tô lá de boas, lendo as coisas, aí eu sou exposto a alguma postagem que você fala, tá, mas isso aqui não pertence à realidade, sabe? E aí eu até brinco, assim, tipo, tem uns 20 RHs em São Paulo que eu tenho certeza que eu nunca vou ser contratado, porque os caras já sabem quem eu sou, assim. Então. Mas... assim, dentro do LinkedIn, isso é horrível. Dentro de redes sociais que não são corporativas, o negócio piora. Sim, muito. Porque muito rápido. Muito rápido, porque o que eles pegam ali para citar como um potencial exemplo ou como uma potencial superação, etc, eles pegam justamente naquele viés covarde, né? Tipo, amigo, é sobrecarga, isso não é ser aguerrido, ser forte, é sobrecarga. Não. Isso não é um exemplo de superação, isso não deveria estar acontecendo, caramba! Eu compartilhei, assim, um que eu falei assim, é sério mesmo o LinkedIn que vocês estão achando lindo uma velhinha de 101 anos procurando emprego? E eu fico assim, eu acho que vocês não estão sacando o que a realidade e como as coisas funcionam. Então, isso não deveria estar acontecendo. Eu sinto que o LinkedIn é um ambiente um pouco elitista, às vezes, para não dizer muito. Mas... bem ou mal, a gente tá numa rede social corporativista, profissional, onde as pessoas publicam em inglês e tal. Mas, para fechar, porque a gente precisa fazer esse encerramento, vídeo projeto ágil e tal. Eu entendo que você tem experiência e teve a maior parte da sua experiência foi no modelo de gestão onde você estava vendo a cara das pessoas o tempo todo. Sim. E eu queria que você me dissesse qual foi o maior desafio nesse momento de pandemia de fazer gestão à distância das coisas, né? Não que você já não fizesse no dia a dia, mas de forma global, né? Tem coisas que você realmente só vê olhando para a pessoa. Então, é aquele fenômeno que acontece quando você, de repente, perde um dos seus 5 sentidos. Você precisa super desenvolver um outro, urgente. Então, tem coisa que eu tô pegando só no que eu escuto, tá? Porque nem todo mundo abre a câmera. Eu não invisto, inclusive, porque, assim, dentro de TI, você tem muitos introvertidos e extrovertidos. E eu não posso forçar esse cara a abrir a câmera. Eu quero que ele fale. Então, eu tenho que aprender a escutar o triplo. Porque, às vezes, é uma palavra, é uma inflexão. Você fala, o problema tá ali. Aí você chama no cantinho e fala, vem cá, vamos conversar. O que aconteceu? Então é isso, eu precisei super desenvolver alguma coisa para compensar o que eu não tô vendo. E teve alguma outra, tipo... Eu entendo que você ficou mais aguçada nesse sentido. Sim. Mas teve alguma estratégia que você usou no dia a dia que você sentiu que fez diferença? Ou facilitou a sua vida? Ou aliviou a tensão? Alguma coisa assim? Eu sempre sou muito transparente com eles. Né? Lógico, guardados os limites do profissionalismo, do que você pode dividir, do que você não pode. Eu já era muito transparente com eles e eu procurei manter isso. E a gente isso é padrão, a gente conhece a Nath, ela funciona assim. Eu sou assim. O que eu quero, o que eu não quero, eu não quero, o que tá bom, o que não tá, eu vou falar também. Sim. O que é justíssimo, inclusive. Isso. E a gente procura, isso aí vários times fazem e a gente faz também, já fiz diversas vezes na vida, que é separar um horário do time onde a gente não vai falar de trabalho.
Ah, legal. Bom. Tá? Tá. Então, ali às vezes aparece bastante coisa. Sem querer, né? Que é a parte mais importante. Sim. Então, assim, uma vez que você dá um ambiente seguro, você tem um lugar para falar coisas que não são só de trabalho, e que você mantém essa transparência, fica um pouco mais fácil. Mas você ainda vai precisar de super desenvolver um outro sentido, qualquer que seja o que você tem, e que você use melhor, Tá. para poder compensar o que você não está vendo. Eu acho isso muito importante, assim, eu acho que isso dava sei lá, posts e posts de rede social de discussão, assim, a ideia de que, porque é engraçado, eu acho que as pessoas não estão se dando o tanto de conta que deveriam disso, de que a gente não está sendo privado só das recompensas diárias regulares, tal. A gente está sendo privado da possibilidade de interpretar um mundo do jeito que a gente aprendeu a vida toda. Sim. E aí também, talvez as pessoas não estejam se dando conta disso, porque em algum momento você tem o fenômeno tela, que ele é justo, é divertido, ele tem o lugar dele, Tá. mas em algum momento você parou de olhar pro coleguinha do lado, você estava olhando pro celular. Tá. Entendeu? Em algum momento você parou de olhar para a pessoa que está sentada do seu lado, porque você estava olhando para um filme. Justo. Esse pé na realidade, assim, essa mãozinha encostada na da pessoa do lado, ela, com a quantidade de estímulo que a gente tem, ela foi afastando e ninguém viu. Mas isso que você falou bate com o que a gente esperaria da teoria, vamos chamar assim. Então essa ideia de que ter uma hora de discussão, tipo, off-work, vamos chamar assim, eu acho que ela é inteligente justamente porque você recria esse ambiente que existia no contexto da empresa ali da HH, como é que é o nome, gente? Do happy hour. Do happy hour e tal, que agora está impossibilitado, mas assim, as pessoas infelizmente ligam diretamente ou inflexionam de que o happy hour é um momento de beber, mas elas não entendem que o motivo delas estarem lá é porque elas estão convivendo com outras pessoas num contexto diferente. Sim. Então, eu acho muito interessante, eu acho isso uma super ideia. Eu acho que vale inclusive uma postagem no LinkedIn, Dona Natilene. Então, porque, assim, é o único jeito, às vezes, de você conhecer uma pessoa que trabalha em outro estado. Sim. Né? No TI é muito comum, inclusive. Você tem colega do Brasil inteiro. Aí você entra lá no happy hour, o cara tá falando assim, eu comi sarapatel. E como faz sarapatel? E o que é isso? Eu nunca comi, não. Isso aí legal, eu posso, isso aqui eu não posso. É isso. No final das contas é sobre humanizar o trabalho, né? Coisa louca. E a gente tem algumas dinâmicas que a gente aplica, porque um dos pilares é você estar sempre fazendo retrospectiva. Você vê o que deu certo, o que deu errado, o que pode melhorar e o que a gente vai manter. Tem maneiras de fazer retrospectiva que são absolutamente lúdicas. Então, por exemplo, os meninos desenvolveram um tabuleirinho de jogo. Você roda um dado e você vai andando e aí você vai falando coisas e aí você tem que falar, às vezes, uma coisa que deu errado, uma coisa que deu certo, uma coisa que você tem que elogiar uma pessoa, você vai caindo lá no negócio até acabar. E você faz uma retrospectiva completa, não só do trabalho, como da interação que você teve com aquelas pessoas. Muito interessante, gostei. A gente tem um negócio que eu adoro, essa é a que eu mais gosto. Quando troca gente nas equipes, a gente entra todo mundo numa sala, cada um fala uma mentira e 2 verdades. E você tem que adivinhar qual é a mentira. Nossa, isso deve gerar um certo... Gente, a gente termina a reunião às vezes com dor de cabeça de tanto rir. É muito bom. Então, cara, é isso. É esse tipo de detalhe que compensa o que você não pode fazer ao vivo. Tá. Não, legal. Mas eu acho que as sugestões são bem válidas, assim. E eu realmente acho que você devia fazer um post sobre produzir conteúdo que presta naquela rede de meu Jesus. Eu juro que eu vou tentar. Tá. Eu sei que você tem muitos setores para gerir e tal, que você é uma pessoa importante. Imagina, que isso. Mas, Nath, brigadão por dispensar, assim, uma horinha do seu tempo. Eu sei que você tem muita coisa para fazer, que você tem a cria para cuidar, que eu sei que consome um tempo da peste.
e os gatos e tal. Mas foi bom saber que, tipo, tem gestores aí fora que pensam do jeito certo, vamos chamar assim. Ô, Brucelino, você sabe que vindo de você é... Se eu passo na sua peneira, mano, eu passo em qualquer uma. Eu tenho alguns amigos que falam isso e eu não sei se isso é sempre bom. Eu passo na sua peneira, eu passo em qualquer uma. E só pra fechar, tipo, tem algum lugar que você prefira que as pessoas te procurem, se for o caso, e-mail, ou alguma rede social que você acha melhor, o que você quer? Ó, as minhas redes sociais não têm o meu nome. Sim, né? sim. O LinkedIn Quem não tem reparou meu nome. no Bolsinha Prada aqui em cima? Bolsinha Prada. Bolsinha Prada. Sabe por que é Bolsinha Prada? Vou contar rapidamente o que era Bolsinha Prada. Ah, legal. Eu nunca fiquei sabendo por quê. Na live. Eu acho que a FAO tá na live. Se a FAO não tiver, a Suzy tá. Há muitos e muitos anos, quando os bichos falavam lá no Twitter, a FAO tinha um perfil que era o casaco marrom, era um casacão de pele imenso. E aí o pessoal assim, Nath, entra, Nath, entra, Nath, entra. Eu falei, tá bom. O que combina com o casaco marrom? Aí era uma bolsinha Prada. E o meu avatar eram bolsas da Prada. Eu ia trocando. Tipo, trocou a coleção. Sim, eu acho que eu cheguei a ver isso. Teve inclusive um Lingerie Day que eu falei, gente, vou dar minha contribuição pro Lingerie Day. O povo, eu botei uma bolsa de renda preta. Porque eu sou essa pessoa. Você acha? Não! Só que não. Então, eu sou a bolsinha Prada por causa do casaco marrom. A FAO é minha amiga, assim, há muito, muito, muito tempo. É uma amiga muito querida. Então, eu continuei sendo bolsinha Prada, mesmo depois que ela deixou de ser o casaco marrom. Tudo bem. O que vale é a homenagem. Então, assim, a bolsinha Prada... a bolsinha Prada tá no Twitter e no Insta. E a Natália Carvalho Molina tá lá no LinkedIn. Procurem ela, mandem DM e peçam emprego. Eu respondo. Eu sou capricorniana, eu não consigo deixar mensagens e responder. Eu respondo. Eu sei, tem que dar um chequezinho lá de visto e tal, eu sei. Tem que tirar a bolinha azul. Isso, porque enquanto tiver uma bolinha, eu não sossego. Eu aprendi a desativar isso justamente pra não surtar. Eu vou lá nas configurações e eu desativo. Tem umas coisas que eu desativo, não desativo tudo, mas tem umas coisas que eu desativo a bolinha, porque senão eu fico louca. Mas eu não tô gerindo equipes grandes, então eu não tenho que me preocupar com certas coisas. Nath, brigadão. 1000 beijos. Um beijo para a pequena e foi bom te ver. Beijo na Cássia, beijo nos bichos, beijo nas plantas. Beijo quem assistiu. Obrigada. Obrigadão, é verdade. Obrigadão, pessoal, por ver. Quando quiser, tamo junto. Forever. Beleza. Tchau, Nath. Beijo. Beijo.